Seja muito bem-vindo a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como evitar invasões a condomínios. Trouxemos dois dos principais especialistas no assunto. Vlauder Robson Gonçalves, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Newton Migdal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aí com vocês. Vlauder, para começar, os modus operantes que esses bandidos estão atualmente agindo aqui em São Paulo e no Brasil. O modus operandi mais recente é o furto dentro dos condomínios e a modalidade é se passar por condômino. Então ele aproveita da sua apresentação, do engano do porteiro de achar que ele é um condômino e pratica os furtos dentro do condomínio. Tem visto isso, Newton? A gente tem visto isso, eu queria fazer um comentário, porque quase todo mundo tem muito medo do bandido, tem muito medo da invasão forçada, do bandido que pula a cerca, que arrebenta o muro, ou que entra rendendo um morador. Só que isso quase não acontece. Como foi bem falado, quase sempre o bandido entra pela porta da frente. Então, atualmente, está tendo muito mais casos de furto, em que ele entra como se ele fosse um condômino, ou que ele entra como se ele fosse o parente de um condômino. Isso tem acontecido muito. Então alguém liga para o condomínio dizendo que está indo o sobrinho dele que pode deixar entrar, que o sobrinho tem a chave do apartamento. Só que quase todos, mesmo nos arrastões, quase todas as entradas em condomínio são entradas autorizadas, não forçadas. O bandido pede para entrar no condomínio, a fragilidade no controle de acesso libera a entrada dele, franquia a entrada dele. Então ele entra como um falso corretor, como um falso terceirizado de uma televisão a cabo ou de alguma concessionária, ou como um falso corretor, e ele pede para entrar. Depois que ele entra, nos casos de arrastão, aí sim ele usa a força para render o porteiro e pedir para abrir para o resto da quadrilha. Ele pede para entrar, o porteiro libera a entrada dele. Aperta o botão e ele entra. Depois que ele entrou, se for um caso de furto, ele continua e entra, ele passa desapercebido, e ele vai embora do condomínio levando o produto dele do furto e dando tchau para o porteiro, sendo amigo do porteiro, como a gente comentou em off, foi bem comentado aqui pelo meu colega, ele até elucidou um caso de que o cara ficou amigo do porteiro. Se é um caso de um arrastão, ele entra, porque deixaram ele entrar, ele rende o porteiro e aí ele manda o porteiro abrir para o resto da quadrilha entrar. Vlauder, se é o porteiro que autoriza, que abre a porta, é ele que a gente tem que focar para o treinamento. Claro, o que nós percebemos na prática é falta de capacitação desse profissional. Eu acho que ele está bem treinado e que ele tem o mesmo discernimento que eu teria enfrentando uma situação de engano no primeiro momento, porque o criminoso ele vai enganar o porteiro. Então, ele não tem, às vezes, essa capacitação e falta o investimento pelo síndico do treinamento dele. Na sequência, nós também estávamos conversando aqui da capacitação também do zelador, que em tese é o chefe do porteiro. Mas o caso até interessante para comentar, estava havendo uma reforma no portão do condomínio, é isso que nós estávamos conversando anteriormente, e o criminoso aproveitou desse momento, ele entra no condomínio sem o porteiro perceber. Ele fez o levantamento dele e na volta ele passa pelo porteiro e ele avisa, olha, eu estou passando férias aqui, avisa o número do apartamento e vai chegar um Sedex para mim. Então, faz favor, anota o meu nome aqui e quando chegar você me avisa, porque eu estou esperando, com muita urgência. E ele vai embora. Uma semana depois ele volta. E aí ele fala, ele agradece o porteiro de ter sido entregue o Sedex. Já identificado como morador? Já identificado como uma pessoa que está passando férias dentro do condomínio. E aí ele avisa o porteiro, fala, daqui a pouco eu já estou indo embora, obrigado aí pela sua atenção. Então ele entra novamente dentro do condomínio, faz o furto e sai se despedindo do porteiro. Então é uma forma de aproximação. A outra é eu me passar como condômino. Então eu me aproximo da portaria e o porteiro abre o portão. Aparência, né? Muito simpático, utilizado. Bem vestido. Simpático, jovens, até menor de idade, mulher.
E tudo isso me leva o porteiro a entender que é um morador. Newton, procedimentos... Aí a gente vê a necessidade. A gente precisa treinar o porteiro, talvez treinar o zelador, e a gente sugere muitas vezes fazer uma palestra de conscientização para os condôminos, porque muitas vezes eles que acabam forçando a falha do porteiro. Mas nada disso adianta, a gente vai treinar tudo isso, se não tiver normas e procedimentos definidas, claras. Como foi falado, essas normas têm que ser muito rígidas. Quase todos os condomínios que eu já fui visitar e que a gente foi fazer algum trabalho, não tinham normas e procedimentos nenhuma. Então, se exigia, como foi falado, eu quero que o porteiro saiba o que fazer, mas eu nunca falei para ele o que fazer. Se chegar o cara da Eletropaulo, se chegar o cara da NET, se chegar um corretor, se tiver apartamento à venda... Aí o síndico fala, mas ele tem que saber. Ele tem que saber, mas a gente tem um outro problema atual em prédios, tá? Muitos prédios de alto padrão hoje têm Airbnb. Ou seja, pessoas que talvez foram realmente passar férias lá, mas tem que continuar a rigidez na norma, tem que ter controle de acesso, tem que ter por escrito quem locou esse apartamento, quem que está vindo, com que carro que ele está vindo, quem que pode entrar, quem que não pode. É só quem locou, não pode trazer outras pessoas juntos. Então, tudo, a chave para tudo é norma e procedimento e treinamento dessas normas e procedimentos. Tem que estar bem claro, tem que ter o treinamento e a supervisão, né? Tem que ter a supervisão, normalmente a gente tem que fazer algumas simulações para ver se... A gente só vai saber se o porteiro está fazendo o certo se ele for simulado. Tá? Quando a gente fala que tem muito arrastão em São Paulo, teve arrastão em 20 prédios no ano, a probabilidade do seu prédio sofrer um arrastão é muito pequena, mas você não quer virar estatística. Como a gente sabe se esse funcionário trabalhou bem? Pode ser que nunca ninguém tentou entrar no prédio, então a gente tem que tentar entrar, temos que tentar simular, e aí a gente vai ver se a resposta dele, se ele aprendeu o treinamento, se ele não aprendeu. E mais importante de tudo é se ele fizer o correto, e às vezes o correto é deixar um amigo de um morador fora, porque ele não sabia que esse amigo morador estava vindo, ou deixar uma entrega importante que o morador estava esperando, mas não se conseguiu o contato com ele, então vai se deixar fora, é ter um guarda-chuva que garanta a ele que se ele fez o certo, nada vai acontecer com ele, que não é o comum em prédios de alto padrão. Quer ter um síndico e um corpo diretivo que suporte essa pressão quando vier para eles. Quando vier para eles. Primeiro, norma forte. Então, a norma que autoriza a pessoa a entrar, ela tem que estar muito clara. O porteiro, ele tem que saber que no regulamento interno fala que a única pessoa que é autorizada a liberar um acesso é o morador. Então, se eu não tiver essa confirmação com ele, a pessoa não vai entrar no condomínio. Eu não consegui contato e essa pessoa está falando que é filha do morador, que é a mãe, que é o tio, que é o primo. Ele vai falar, enquanto eu não tiver esse contato com o morador, o acesso está limitado, está restrito a você aguardar. E essa estrutura tem que estar muito clara, é o que falta. A simulação hoje, quando é feito o treinamento, nós usamos alguns artifícios que eles usam. O novo morador, o corretor, a mulher grávida, né? São pessoas que geralmente levam o funcionário da prefeitura, né? Eles levam o porteiro a entender que aquela pessoa teria autoridade ou liberação para entrar numa situação normal. Então, a norma tem que ser forte, a capacitação tem que ser forte, para eu ter esse colaborador tendo o mesmo bom senso que eu, condômino, teria no acesso. O outro engano que ocorre é o porteiro espera que eu, condômino, barre o acesso dele, fala, eu não conheço essa pessoa. Então estamos entrando nós dois dentro do condomínio e eu não vou me indispor com ele. A quantidade de pessoas que moram dentro do condomínio, eu não vou falar para ele, eu não conheço essa pessoa. Então quem tem que perguntar para mim, que sou condômino, se essa pessoa está comigo, é o porteiro. Ele tem que fazer esse controle. E isso é feito na capacitação dele. Eu crio essas ferramentas para ele discernir essas situações em que ele pode ser enganado. Newton, os procedimentos a gente já falou. Procedimento forte, treinamento, supervisão. É interessante também deixar uma apostila na portaria para caso de dúvida, né? Sim, nunca teve nada. E ele não sabe o que fazer, então o ideal é que ele tenha uma apostila muito simples, até numa forma de fluxograma. Chegou o entregador, o que eu tenho que fazer? A, B e C.
Chegou um amigo de um morador, A, B e C. Ele tem que saber o que ele tem que fazer para não dar chance dele fazer o erro. Uma modalidade que foi utilizada agora há muito pouco tempo, muitos condomínios sofreram esse tipo de furto, foi um falso morador, alguém liga para o condomínio dizendo: aqui é o Newton do apartamento tal, vai chegar meu sobrinho que está vindo de viagem, pode deixar ele entrar, ele tem a chave do apartamento, pode deixar ele entrar. E o porteiro deixou ele entrar, ele falou com o morador. Então, se o condomínio concorda em que o morador possa ligar quando acontece alguma coisa, tem que ter um procedimento. O ideal é que tenha um BINA na portaria, mas mesmo tendo ou não tendo BINA, o porteiro tem que falar: muito obrigado, senhor Newton. Vamos desligar, eu já vou ligar para o senhor para confirmar essa informação. Aí pega o telefone que está na agenda oficial. Exatamente. Não vai ligar para o número que ele ligou, você nunca vai ligar para o número que o bandido está usando, e você vai confirmar. Então, com certeza, na verdade, se o bandido fizer isso, ele já vai desistir de entrar aí, porque já vai, aí já tem enorme procedimento, aí eu não vou conseguir entrar. Então, só para deixar claro, ligou, ele tem ali do lado o telefone oficial de cada um, ele liga para realmente confirmar se... algumas dicas, por exemplo, nunca o porteiro vai ligar para o telefone que a pessoa está pedindo para ele ligar. Eu sou entregador de uma empresa, eu vim fazer uma entrega, você está em dúvida, liga para a empresa. E ele dá o telefone, só que muita gente ingênua liga para esse número. Só que aí eu tenho o meu comparsa que está atendendo, não, aqui é da empresa, sim, você está com fulano, não, claro, pode autorizá-lo a entrar, tal. Tem que ser na verdade, você está falando, você tem dúvida, deixou fora. Então, assim, na dúvida, não tenha dúvida, deixa fora. Então, na prática, o porteiro nunca passou por uma situação dessa. Então, na simulação, como foi falado pelo Newton, na simulação eu vou passar ele por essa situação, para dar essa ferramenta de ele perceber na hora que ele está sendo enganado. Mas os condomínios têm optado para as seguintes situações. Se coloca o BINA, mas tem que se pensar que o condomínio pode estar sob coação. Então, em condomínios de menor porte, tem se colocado senha. Então, o condomínio tem uma senha que ele é utilizado pelo porteiro para confirmar se ele está ou não sob coação. A outra postura dos condomínios é retirar o telefone da portaria e o acesso só ser permitido por interfone, com confirmação também do morador. Então, quais são as pessoas autorizadas para liberar acesso na unidade? Então, existe a restrição que está no próprio sistema de controle de acesso. Ele tem a tecnologia a dispor dele. Então, ele sabe se o meu filho está autorizado a liberar o acesso, se a minha empregada está autorizada a liberar o acesso, justamente para ter essas barreiras no controle. Então, o porteiro tem outros recursos que não é só a ação dele no momento. Então, ele usa da tecnologia também. O recurso do BINA é utilizado. É uma forma, mas os condomínios têm optado por retirar esse telefone e usar o sistema. Ou o próprio sistema de controle de acesso libera um e-mail de autorização, então eu sei que veio do morador, e os outros recursos que são essas dicas que nós demos. Newton, a gente sabe que, como o Vlauder falou, muita gente se faz passar para o morador e tem informação de dentro, né? Ele pesquisa, sabe o nome do tio, o nome da prima, e aí muitas vezes o porteiro se sente no incômodo e libera a entrada. Você falou muito bem, na dúvida, fica fora. Qual o objetivo do condomínio? Quando a gente fala em segurança, segurança 100% não vai existir. O bandido, ele opta quando ele vai fazer uma ação, ele vai escolher entre uma vítima fácil e uma vítima difícil, ele vai para a vítima fácil. O objetivo é a gente transformar o nosso condomínio numa vítima difícil. Nosso condomínio tem que ser aquele que chegou um entregador, ele vai ficar fora até se confirmar. Ou chegou um condomínio, vai se pedir o documento dele, vai se tirar foto, vai ter um monte de fatores de inibição. O próprio entregador, que é realmente um entregador, ele não é ninguém que veio se passar por entregador, existe uma coisa rádio peão, ele vai falar: putz, você está indo naquele condomínio, aquele condomínio é chato, até confirmar a entrada se demora 5, 10 minutos. Chegou um morador que ele não conhece, tem que deixar fora, tem que questionar, tem que interfonar, tem que chamar o zelador, ou tem que telefonar. Tá? Tem uma mulher grávida. Tem uma mulher grávida passando mal. O que fazer? Tem uma mulher grávida passando mal. Calma, ó, vamos fazer um calma para a gente chamar um quadro e você vai responder na volta. Ok. Olho na tela para o síndico de sucesso.
Convivendo em condomínio é muito fácil identificar os problemas que as pessoas têm, os problemas estruturais, enfim, as dificuldades que um condomínio apresenta. Participar de tudo isso e trazer alguma participação positiva foi algo que me motivou realmente a ser síndico profissional dentro de um condomínio hoje. Todo início é um pouco complicado, pois você tem que abrir mão de algumas coisas para seguir os novos desafios. Então, ser síndico profissional hoje é algo que realmente me motiva, onde me traz a credibilidade de conseguir buscar e enfrentar os desafios que a gente tem pela frente enquanto essa profissão. A cada vez mais, a necessidade de cursos é latente nessa profissão, uma vez que considera-se uma profissão ainda nova, embora no que diz respeito à profissionalização, mas é uma demanda que requer aperfeiçoamento, pois tem uma série de situações envolvidas como legislação, como custos, como gestão de patrimônio envolvido, pessoas. Atualmente administro 3 condomínios, sendo um na Zona Sul e 2 na Zona Leste, com perfis completamente diferentes de moradores. Acima de tudo, ele precisa ser resiliente, ele precisa ser uma pessoa que ele está muito disposta a entender um pouquinho de inovações, que é o que tem no mercado hoje, conhecendo um pouco de leis, conhecendo um pouco da estrutura, conhecendo um pouquinho de perfil de moradores do condomínio, sem esquecer que o motivo pelo qual está sendo feito tudo isso é melhorar a qualidade de vida de uma comunidade. Estamos de volta e a pergunta é: uma mulher grávida passando mal na porta do prédio condomínio, e só o porteiro ali dentro da portaria. Essa estou deixando a dúvida na cabeça do nosso telespectador. Eu vou chamar o intervalo e na volta você vai responder essa pergunta. Já voltamos.